Fala pessoal, o GM Godro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Estamos quase voltando para o nosso maior rating da conta, temos aí nesse exato momento 2.786, o nosso maior rating foi o rating de 2.789, né? Então falta aí. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui nas. Cadê as estatísticas? Ó, estamos aí com 2.786. O rating máximo ele foi de 2.789. Vamos lá, será que dependendo do adversário, se der bom aqui hoje, dá para passar esse rating, hein? Vamos lá, vamos ver o que acontece nesse nosso episódio de hoje. Eu vou colocar aqui para jogar. Desafio tá lançado, vamos ver qual adversário que vai aparecer pela frente. Bom, temos aí um oponente, então, de 2.405 de rating. Não vai ser hoje que vamos passar aí o nosso maior rating, ainda que eu consiga vencer essa partida. Eu ganho apenas 2 pontos, né? Não vou conseguir chegar ali, mas vamos aproximando, vamos indo aos pouquinhos ali, que uma hora passa, né? Vamos caprichar aqui nessa partida, porque esse é o... Vamos chegando no momento mais crítico aí da série, né? Pois não pode perder agora, né? Esse que é o negócio. Então, vamos caprichar um pouquinho mais, sem chutar tantos lances. Então, tá jogando aqui uma Paulsen, uma siciliana Paulsen, que é uma siciliana bem interessante de se jogar. Eu gosto de jogar com esse bispo vindo para D3 para poder jogar esse centro com C4 e E4, que limita bastante as opções dele. Fazer F4. Geralmente jogam um bispo C5 e volta o bispo para E7 para tirar esse meu cavalo de D4. Então, eu basicamente estou jogando uma posição com tempo a mais, né? Então, a posição normal, que já é uma posição boa para as brancas, eu acredito que eu estou jogando ela com tempo de vantagem. Hum. Vamos ver se eu consigo explorar isso, né? Eu vou tirar o rei para H1. Esse é um lance bem útil de se fazer na Paulsen. E eu quero completar o meu desenvolvimento com bispo D2 e torre de A E1. Só que eu tenho que ficar sempre de olho aqui se não tem um F5 ou E5. Eu acredito que por enquanto não tem. Agora, quando o bispo chegar em B7, eu posso considerar F5. Eu não posso jogar F5 aqui. O que ele vai fazer contra F5? Porque a grande questão é, se ele avança esse peão para E5, a casa D5 fica bem vulnerável. Essa casa ela fica fraca. E pode ser que em algum momento entre um cavalo na casa D5. Essa que é a grande questão. E por que esperar o bispo sair para B7? Porque agora cavalo C5, cavalo E5 não funciona. Pois antes, com o bispo em C8, o bispo ainda poderia defender o peão de E6. Mas agora ele não tem essa possibilidade, né? Se ele jogar cavalo C5, talvez eu tome, B4, cavalo D3, cavalo E6. Não sei, eu vou ter que calcular certinho, mas de qualquer forma, se cavalo C5, bispo C2, ainda melhor, porque esse bispo C8, B4, o cavalo não pode ir para D7 que está caindo. Se o cavalo for para B7, é um sonho, né? Sonho a posição. Bom, é isso. Eu acredito que ele vai jogar E5 e aí cavalo B3. Eu lembro que eu já joguei uma posição muito semelhante a essa. Ele jogou o cavalo para C5, que é aquilo que eu falei. Ele está querendo defender E6 depois. Mas acontece que agora com o cavalo em C5, ele pode levar um B4. Bom, e aí quando ele faz esse E5 agora, eu tenho uma dúvida, né? Se eu levo o cavalo para B3 ou para F3. Porque o meu plano vai ser atacar na ala do rei depois. Eu tô preferindo levar para F3. Porque se ele jogar B5, eu faço cavalo D5.
Bispo toma, C toma. Acredito que eu tô bem nessa posição. Cavalo B3. Toma, toma. Eu vou tirar o cavalo para F3, vai. Tirar o cavalo para F3 mesmo. Porque antes eu jogaria o cavalo B3, porque aí esse cavalo C5 eu troco. Mas agora que ele já levou esse cavalo para C5, eu estou preferindo manter mais essa tensão. Bom, agora ele está com alguma ameaça? A única ameaça que eu tenho que lidar é B5. Eu estou pensando em já jogar um A4 para não ter B5 nunca mais. E se jogar um bispo C6, assim, eu posso até jogar B3. E aí ele nunca mais joga B5, nunca mais joga D5. Vamos lá, eu vou fazer esse lance. Porque eu mato o contra-jogo dele de vez. E aí depois que eu tiver resolvido tudo, aí eu venho na ala do rei. Jogar G4, G5. Mas eu vou resolver a situação na ala da dama primeiro, matar o contra-jogo dele. E aí eu vou começar o meu ataque, né? Pelo menos esse é o meu plano. Vamos ver como vai ser a execução disso, se vai funcionar de verdade. Mas seria algo mais ou menos por aí. Também tem a possibilidade de, em algum momento, eu jogar um cavalo D5. Também tem essa possibilidade de jogar um cavalo D5, mas eu não preciso ter pressa para fazer isso. Para levar um cavalo para D5. E, bom, G4 direto também... Eu posso considerar esse sacrifício mais para frente, mas vamos aos pouquinhos. Vamos aos pouquinhos sem desespero. Ó, ele quer levar a dama para 8 para pressionar o peão. Eu tenho um cavalo D5 já. Esse cavalo peão por, né? Tá, eu vou jogar torre G1. Tô com essa ideia de G4, G5. E aí, quando ele chegar com essa dama em A8, eu vou pensar se eu vou jogar torre de A para E1 ou se eu vou jogar cavalo D5. Ele jogou dama A8. Cavalo D5. Bispo por, C por. Não tem bispo A4, não tem bispo cavalo, não tem cavalo A4, não tem cavalo A4. Cavalo D5. Cavalo por, peão por. Vamos lá, vou jogar cavalo D5. Porque a ideia é essa, eu quero matar qualquer possibilidade de contra-jogo dele no centro, na ala da dama. Se ele joga, por exemplo, um bispo D5, C por D5, essa dama está muito longe da ala do rei. E daí eu simplesmente vou jogar G4, G5 e F6 para dar mate. Vamos tomar com o peão de C. O meu bispo está indefeso, mas ele não tem nenhum ataque descoberto. Cavalo E6 é loucura isso, né? Ele voltou o cavalo para D7. Porque se eu jogar bispo D3 agora, ele provavelmente quer jogar um cavalo vindo para C5, né? Eu vou jogar bispo B1. Ainda assim ele vai poder voltar o cavalo para C5. Posso jogar um bispo C3 também. Apesar do bispo ficar um pouco distante ali. Vamos lá, vou jogar bispo C3. Porque aí pelo menos as torres continuam conectadas, né? Sacrificar a qualidade parece desespero. Ele pode considerar, especialmente se ele jogar um torre C7 primeiro, ou torre C8, ele pode pensar em sacrificar a qualidade.
É, não precisava ter dado essa oportunidade para ele, né? Puxa o bispo para B1, tá acontecendo. Ah, tinha um cavalo C5, né? Foi o que me incomodou um pouco. Agora ele tá querendo jogar um bispo A6. Eu penso em voltar o bispo para D3, porque esse cavalo C5, bispo B5, aí bispo A6. Ah, o cara tá achando ainda umas ideias. Vamos chutar um G4 já? Deixa ele jogar bispo A6. Jogar G4, G5, F6. Essa que é a minha ideia. Se jogar bispo A6, eu faço dama G2, com a ideia de passar a dama para H3. A dama está muito longe da luta, que agora a luta é na ala do rei. Ele não tem muitas peças assim defendendo o rei também, porque o cavalo em F6 sempre está levando G5. É, estrategicamente eu acho que a posição tá boa. Eu lembro de algum momento da vida ter jogado alguma partida assim, depois eu vi que o plano era mais ou menos assim, né? É, ou eu joguei uma partida que eu fiz esse plano há muito tempo. Pode ter rolado os dois. Bom, fazer G5, né? Temos que fazer o G5. Cavalo por G5. Sempre que sacrificar, tá sobrando um bispo vindo para E4. E agora o meu plano é triplicar na coluna G. Vamos tentar dar mate aí por essa coluna G, aproveitando que a dama está muito longe. Esse que é o X da questão aqui, né? Que eu estou tentando aproveitar que a dama dele está muito longe. Vamos agora... Ó, ele está querendo trazer a dama, né? Vou simplesmente jogar a torre G1. E melhora o cavalo. E agora, hein? Minhas peças... Bom, trazer a dama para G2. Parece a continuação mais lógica. E agora eu preciso de peça para seguir com esse ataque. Preciso de peças. Hum, será que eu fui um pouco prematuro? Foi, né? Por que eu joguei G5 direto? Podia jogar H4, G5, né? Eu fui meio precipitado aqui. Fui meio precipitado. Vou jogar agora o quê, hein? Fazer H4. Sempre que ele jogar cavalo D5, não tem bispo B3? Ou furei alguma coisa? Porque assim, ele tem o... Eu não posso tomar, senão ele toma e tá cravado, né? Mas eu não tenho esse? É... Se bispo B3, o que eu furei aqui? O que ele furou aqui, né? Porque o detalhe é que quando ele tira esse cavalo para F4 ou para E3, agora eu tenho torre toma G7, cheque. E acredito que acabou a partida já, porque tá cravada a torre de F7. Essa aqui é a grande questão e eu tô tomando em D5 agora. Se ele não faz nada, eu jogo o bispo por D5, e D5, D5 e já e acabou. H4 no fim foi bom, né? Porque ele achou que eu tinha deixado escapar o golpe, mas ele furou o intermediário, o bispo B3. Ele calculou só a tomada aqui em D5. Basicamente, ele tem que abandonar a partida. Basicamente, ele tem que abandonar.
Bom, vamos deixar ele pensar e agora vai tentar achar aquele último truque, aquele último golpe. Tem um último truque, talvez ele possa voltar esse cavalo para F6. Ah, eu vou ter que calcular certinho isso. Porque aí ele continua ameaçando tomar em E4. Agora esse eu acho que perde bastante, porque torre G7, rei F8, torre G8, rei E7, dama G5, rei D7, eu posso tomar a dama. E daí... Se bispo F7 primeiro, ele joga um rei F8, né? Olha, bispo F7 tem um rei F8 direto. Bom, vamos jogar esse, torre por G7. Agora se toma em F7, dama G8, ele escapa para E7. Vamos jogar torre G8. Agora dama G5 cheque. Porque ainda que tenha um bispo E4 depois, eu jogo rei H2, acabaram os cheques. E vai cair a dama dele, né? Se agora eu jogar um bispo E6, cavalo E6, F E6. Bom, deixa eu tomar essa dama aqui. Que agora tá caindo a torre, tá caindo um monte de coisas, né? Ele não tem mais nada na posição, foi só o último cheque antes de abandonar. Que agora quando ele voltar tomando em A8, eu tomo em F7. Caramba, ainda jogou mais um lance. Vou jogar um cheque em D8. Agora posso dar um cheque em E8. Ele tem alguma ameaça? Acredito que não, né? Não tá ameaçando nada. Vou jogar esse. Bom, deixa eu acelerar um pouquinho. Eu tô com muito material a mais, mas o tempo tá indo embora. Não, mas é muito material a mais, né? Isso aqui não tem como. Se deixar escapar isso aqui com uma dama a mais, eu mereço, né? Bom, o torre C8 já é bem matador no fim. Porque ameacei torre por C7 mate. Ele não tem nenhum lance para defender a torre. Ele vai ainda jogar um torre C6. Para seguir jogando. Vou jogar torre por C6. E agora eu faço um... Nossa, eu ia pendurando a dama aqui. Eu tô falando que eu tô querendo deixar escapar ainda essa partida. Vou jogar dama C8. Quase que eu entrego a dama. E aí... Joga a torre G4. Se ele tira o cavalo, leva a torre C4. Defendi simplesmente o peão de H. E provavelmente tem alguma outra ameaça aí no meio, né? Vamos jogar bispo D2. Trocar essa peça. Vamos já trocar isso aqui. Jogar um dama H8. Quando eu tirar a torre, leva a dama C3, mate. E aí acabamos a partida. 2-7, 8-8.
Estamos aproximando aí, hein, galera? Será que vamos chegar nos 2.800 dessa vez? Será que vai? Bom, vamos lá, estamos aproximando. Vamos fazer a revisão dessa partida. Eu acho que eu não joguei bem aquele G5, eu acho que aquilo não foi legal. Eu poderia ter jogado H4 e G5, que acredito seria ainda mais preciso. Olha só, o computador, ele ri da minha cara, né? Como sempre. O computador, ele ri da minha cara, falando que eu fiz 80.4 de precisão, meu adversário fez 71.2. Vamos lá, vamos ver. Geralmente, quando ele dá isso, é que eu deixei passar um mate, assim, deixei passar alguma coisa. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Jogando contra essa Siciliana Paulsen. Jogamos aí uma Maroxy. Isso aqui funciona muito bem contra essa variante. Eu não gosto muito da ordem que ele jogou. Você percebe que o branco já tem 0,80 já na posição. Isso porque aqui na abertura, o ideal é que o preto ele jogue um bispo C5 primeiro, cavalo B3 e agora bispo E7. Pois ele pode entrar basicamente ali na mesma posição com o meu cavalo distante da ala do rei. Ele vai jogar uma posição mais ou menos assim. E aí o meu plano, inclusive, é voltar o cavalo. Eu vou voltar o cavalo para D4 e F3. Ainda que o Stockfish aqui está dando vantagem também nessa posição, mas se comparado à variante da partida, ele está com tempo a menos, né? Bom, ele dá como teórico tudo, fiz F5, E5 ele acha que é bom, mas aqui o que ele considera melhor é o B4? Não, ele toma em E6, se F6 vai ter o B4? Não, bispo C2 agora. Sim, porque esse E5 tem cavalo F5, né? Eu ameacei B4. Vai ter que jogar A5, cedendo todas as casas. Ah, entendi. Então esse era mais forçado, né? Pra explorar. Bom, foi meio preguiçoso ali. Podia jogar G4 direto. De novo fui preguiçoso. Tinha G4 sacrificando já o peão. O plano ele tá certo, mas eu quis evitar tudo, né? Eu quis evitar ali jogando A4. Depois torre G1, né? Ele joga G4 direto já. De novo G4. Eu tinha visto esses temas já. Eu lembro de ter visto esse G4 direto. Mas tudo bem. Fiz torre G1. Não precisava o cavalo D5. Ainda assim a vantagem é muito grande. E aí fiz o G4 agora. Então o plano, a direção tá certa, né? Jogar o G4 e tal. Eu poderia ter feito isso mais rápido. E não precisava ter jogado o cavalo D5 também. Mas agora eu interroguei. Isso aqui eu senti que eu tinha interrogado depois. Um animal, né? Porque eu facilitei muito a vida dele. Eu posso preparar, posso jogar H4, G5. Igual ele tá falando aqui, torre G3 para torre G1, dama G2. E só então faz o G5, quando já tá tudo preparado. Porque no momento que eu jogo o G5 direto, ele troca e se defende. Né? As peças chegam ali. Tá pior, mas pelo menos ele defendeu as ameaças. Agora, do outro jeito, se eu preparo mais, é muito pior para ele. Aqui, ó, caiu para 0,60 a vantagem. E o lance não era dama G2, era bispo D3. Bispo D3. Mas aí chutei esse H4 e aí ele interrogou. Mas olha, depois de H4 a posição já é equilibrada. Então estragamos muito a posição, né? Estragamos bastante. Só que aí ele devolveu tudo em um lance só. Aí ele estragou a posição dele, levou o bispo B3 e levou... Cara, tinha mate em 5. Eu não vi mate em 5. Como que era esse mate? Mate em 4. Não é torre G8. Como é que é o mate aqui na posição? Ah, putz, eu tenho torre F7, dama G8, dama F7. E mate. Podia ter dado... Eu tô levando muito a sério essa história de que se você pode ganhar a dama é melhor do que dar mate, né? Porque já é a segunda vez que eu faço isso só nessa última semana. Né? Eu tenho a possibilidade ali de dar mate, eu vou lá e ganho a dama, né? Esse conceito ele é legal, porque assim, qual que é o conceito, gente? Se você pode ganhar a dama, isso é melhor do que dar mate, né? É mais ou menos assim a frase, né?
Porque às vezes você, na hora que você vê uma variante que vai dar mate ou tem um ataque muito forte, às vezes você tem que calcular aquilo, você pode errar no cálculo e deixar escapar a vantagem, perder a partida ainda. Agora, se você simplesmente pode ganhar a dama, ficar com a vantagem material onde não tem mais jogo, acabou a partida também, né? Você vai converter essa vantagem. Então, das duas formas, acaba a partida. Mas, é claro, aqui era um cálculo simples, né? Torre para F7, dama G8, mate em 4 aqui, né? Mas vale a pena para explicar o conceito, vai? O conceito, ele não se aplica a essa posição, óbvio, mas tem determinadas posições que isso acaba sendo bem interessante. Não quando dá mate forçado, mas especialmente em cálculo mais complexo, se você tem uma possibilidade ali simples, que já fica com uma vantagem material, costuma ser melhor na prática, tá? Esse que é o conceito por trás dessa frase, né? Então, bom, joguei o cheque, tomei a dama, e a partida ela tá acabada aqui. De novo, ó, tem mate aqui. Mate em 4. Por isso que ele me deu uma precisão muito baixa. Provavelmente jogando torre C8, né? Torre C8 se tomar já é mate. E eu ameacei mate 1. Não tem nenhuma forma de defender, torre C8 já dava mate já. Mas eu dei um cheque, depois torre C8. Eu tinha mate 1, caramba, que várzea. Nem mate 1 eu... Aqui eu entrei no modo não penso mais, né? Depois que eu ganhei a dama, eu falei, não vou pensar mais. Tinha mate 1 ali também. Enfim, qualquer coisa ganha. Pô, é perigoso isso quando você começa a pensar assim, agora qualquer coisa ganha, porque parece que desliga o cérebro, né? Você fala, agora qualquer coisa ganha, né? E para de pensar. É muito perigoso fazer isso, né? Mas aqui eu tinha uma dama a mais, então no fim não tem perigo nenhum, né? Mas acho que levei muito a sério essa frase, né? Enfim, chegamos aí a 2788, quase voltando aí para o nosso melhor rating. Então, falta aí um pontinho, né? 2789, estamos com 2788 e faltam 10 pontos para chegar ali na quarta colocação, igualar ao grande mestre da Geórgia. Vamos ver se vamos conseguir chegar nisso dessa vez. Será que vai dessa vez? Bom, e com isso nós vamos chegando ao final desse vídeo de hoje, galera. Se você gostou, deixe seu like aí no vídeo. E se você está querendo melhorar no xadrez, entra para a lista de espera da Chessflix para se tornar aluno nessa condição especial de Natal, começar com tudo 2026. Essa condição que nunca mais vai se repetir, então aproveite essa chance. O link está na descrição, faz ali o seu cadastro, olha tudo que você recebe, você vai ver que realmente é sensacional essa condição de Natal e bora começar a treinar. Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse vídeo de hoje e a gente se vê na próxima.